meus amores, sejam muito bem-vindos em mais um Doutor Pode. Eu sou a Dani Souza, tenho 44 anos, sou mãe, esposa, empresária e hoje estou aqui para falar sobre esse assunto, mulheres com mais de 40. Estou aqui com o Dr. Neto, que apresenta junto comigo. Doutor, qual é a sua idade? A minha idade, olha, tudo bem que a gente vai falar de mulher hoje, mas eu tenho 40, vou fazer 41 anos. Eu sou o Dr. Neto Borg, Alf Borg Neto, mas pode me chamar de Neto, por favor. Esse nome é muito estranho, né, Dani? Alf. Enfim, sou médico nutrólogo, titulado pela Associação Brasileira de Nutrologia. Trabalho há quase 10 anos com nutrologia, buscando saúde para os meus pacientes, qualidade de vida, longevidade e medicina responsável sempre. Estou aqui com a Vanessa Palassi, muito prazer em receber você aqui, eu te assisto muito, te acompanho. Ela é jornalista, advogada e é a mente por trás do popular perfil Mulheres de 40. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani, que prazer estar aqui com vocês e fico muito feliz de participar, viu? Vocês esqueceram de falar o quanto vocês são bonitos. Nesse currículo todo que vocês falaram, faltou falar quantas vezes vocês passaram na fila da beleza, só isso que eu queria pontuar. Não, mas vocês tá? duas também. Vocês não estão longe disso. Isso aí. Também estou aqui com a nutricionista comportamental e pedagoga. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. O que é uma nutricionista comportamental? Eu acho que é o único tipo de nutricionista que tinha que existir, de coração. De coração? É. Por quê? Porque pós-pandemia, o que a gente viu que aumentou de doenças mentais, na verdade, ansiedade, depressão e tudo mais, a nutricionista comportamental vai abraçar isso, todo o contexto da pessoa e também o psicoemocional. Nossa, isso é muito interessante. Minha amiga Vanessa, me conte como você chegou a traduzir essas mulheres de mais de 40. Quais são as maiores reclamações? O que você mais identificou de problemas que a gente tem? Enfim, nos ajude. Nossa, são tantos, né? Eu me sinto uma mulher comum e eu gosto de passar isso para as pessoas, né? A minha vida, como que eu lido com as minhas coisas, como que eu lido com os meus problemas, como que eu lido com o envelhecimento. Então, isso para mim faz com que eu converse com essas mulheres de igual para igual. Eu não me sinto diferente delas, eu tenho as mesmas dores que elas, eu passo pelos mesmos problemas que elas, porque se você olhar bem, todos nós passamos pelas mesmas coisas na vida, né? A gente tem dores, a gente tem perdas, a gente tem algumas coisas que nos incomodam, às vezes acontece alguma coisa na nossa família, às vezes a gente tem que resolver um problema financeiro. Então, eu converso com essas mulheres falando da minha vivência. E isso é muito interessante, principalmente agora, nessa fase, né, dos 40 a mais. Eu sou uma mulher que eu comecei na rede social dos 39 para os 40 anos. Eu comecei isso, vai fazer 14 anos. Eu fui praticamente uma pioneira das mulheres maduras nesse segmento de mulheres mais velhas, né, mulheres 40 a mais. Então foi muito interessante para mim, foi uma descoberta, né, que eu fui desbravando isso e conversando e contando as minhas experiências e hoje eu tô aqui, eu continuo aqui depois de muita persistência, né, eu continuo nas redes sociais e isso é uma coisa que me realiza muito. É muito gostoso para mim fazer uma Mulheres de 40, que hoje é Mulheres de 40 a mais. Né? E te falar, sabe que nem mulher eu sou, nem mulher eu sou, mas é uma delícia ouvir você falar no Instagram. Você fala com uma serenidade, você transmite a informação, você traz clareza para as coisas que você fala. Porque eu bati o olho ali, eu falei, gente, é ela, meu Deus, que legal. Enfim, já tinha visto seu Instagram. Parabéns pelo seu trabalho, porque o que você faz ajuda muitas pessoas, gera identificação e ajuda a gente que é médico também. Ai, fazer que com que coisa as pessoas boa envelheçam de uma maneira melhor, com muito saúde. obrigada, Inclusive, você trouxe a sua nutricionista e a gente precisa, né? Nutricionista e nutrólogo, a gente tem que andar com eles. Chegou uma hora na minha vida que eu falei, gente, eu não tô dando conta mais sozinha. Porque eu nunca tinha feito dieta, nunca tinha feito regime e tal, mas chegou uma hora que eu falei, não, agora eu engordei. E assim, tem pessoas que lidam bem com isso, eu não lido bem, eu não tava me sentindo bem, eu não tava me sentindo bonita, eu colocava roupa e não tava me sentindo satisfeita, né? E aí chegou uma hora que eu falei, olha, eu preciso de um acompanhamento, mas eu não quero aquele acompanhamento porque dieta você pega na internet. Você pega, ChatGPT, faça uma dieta para mim, você pega. Mas assim, não adianta,
porque chega uma hora que você não sustenta a dieta. Então, Sim. eu procurei a Evelyn, porque eu falei, eu quero uma pessoa que me acompanhe. Falei, você me acompanha? Ela falou, acompanho. Aí eu vi que ela era meio maluquinha e tal. Eu ia falar isso, eu falei, é fácil acompanhar. Eu não bato bem, não. Mas posso falar porque eu achei ela meio maluquinha? Porque na primeira consulta, eu falei assim, olha, eu tenho um problema com doce. Ela falou, não tem problema nenhum. Eu falei, não, nossa, primeira nutricionista que fala que não tem problema com doce, né? Aliás, hoje você vai almoçar chocolate. Foi. Eu falei, oi? Chocolate? Exatamente. Como assim? Mas eu já comi o pão com ovo de manhã, né? Então, você deixou comer Sim, pão com ovo. sim. Pão pode. Aí, eu falei, almoçar chocolate? Eu posso ir na Copenhagen? Podia falar a marca? Pode, lógico. Posso ir lá? Eu gosto da Copenhagen? Pode. Falei, tá bom, eu vou lá e comecei, né? Ela falou, olha, são 350 gramas, tá? 4 barras. 4 Quatro barras. Ao leite. Mas falo- de chocolate, porque hoje Chocolate. nós conseguimos produzir em farmácia de manipulação chocolate que você consegue colocar todos os tipos de ativo, você come seu chocolate e satisfaz a sua vontade de chocolate. Mas não, é chocolate normal. Normal. Aí eu fui lá, comecei a comer Ah. aqueles chocolates todos, tal, me enchi de chocolate. Chegou uma hora que eu fiquei até com vergonha. Eu falei, eu preciso sair daqui, pegar um pacotinho e comer no carro, né? Aí eu comecei a comer o chocolate no carro pra ninguém me ver. Aí no dia seguinte, ela me liga. Ela me chama de Nessa, né? Oi, Nessa, tudo bem? Sobreviveu. Como é que foi o dia do chocolate? Eu falei, Evelyn, você me deu uma overdose de chocolate, eu não quero ver o chocolate na frente. Maravilha, paz na terra, por 2 semanas, seguimos em frente com a sua dieta. Tem como não amar uma nutricionista Nos dessa? conte, então, sobre essa sua tática, Essa amiga. estratégia, né? Estratégia maravilhosa. Gente, o mais engraçado é que depois a Nessa começou a me indicar pacientes com esse argumento. Vai que ela vai te dar Não, chocolate. todo mundo vai te ligar, com certeza. A gente vai todas deixar. as minhas amigas Exatamente, foram, o telefone todas. da doutora ali pra ela. Meu Deus. O que acontece com essa estratégia de chocolate é que eu falo que eu até incomodo alguns nutricionistas, mas é uma estratégia muito específica que tem um embasamento psiquiátrico e também já saiu, na verdade, em revistas de nutrição, assim. Que ele é um ótimo modulador emocional, que é o que a gente estava falando sobre nutrição comportamental, ansiedade, depressão. E também ele acessa um lugar no cérebro de recompensa que aí eu consigo baixar hormônios do estresse. E fora isso, essa grande quantidade, e a Nessa não falou, mas é pouco tempo, tem 1h30 para resolver esse problema. Tem isso, hora. 1h30. Tá. 1h30. 350 gramas de chocolate. 350 gramas de Não, chocolate. mas eu não ao consigo. leite ou branco, assim, é tipo Sim. chocolate. Aham. E aí a pessoa, outra, isso de uma grande quantidade de açúcar, eu falo, pode ser chocolate, mas podia ser açúcar união na colher. Aham. Tudo certo. Porque ele também vai ajudar, principalmente em quem tá sofrendo com compulsão. Então, entre remédio e veneno, a diferença é a dose. Então, essa é a brincadeira. Eu uso a dose de uma forma estratégica para realmente ela acaba tendo paz por 2 semanas. Não tem faniquito, não belisca. Então, em vez de eu só catar na Nessa e falar assim, seja disciplinada, tenha constância, eu uso a comida para ajudar o comportamento. Então eu consigo, sabe? Não é Não espetáculo? precisar. Já gostei da Evelyn, viu? Nutricionista que não faz terrorismo alimentar. Isso Gente, é pelo amor de perfeito, Deus, a pessoa perfeito. fica lá, você não pode, não pode. Nossa, você comeu? Não podia, eu vou pegar no seu pé. Gente, tem coisa pior do que isso? Você quer ser acolhida, você não quer ser acusada. Uhum. Então, É. assim, nunca deu muito certo pra mim por conta disso. Porque eu não quero uma pessoa que fique lá, professora, me dando meio ponto porque eu errei lá na minha dieta. Sim. A Não, minha não faz dá. voltar toda semana na citose, porque eu nunca consigo completar a semana. Eu tenho que ficar uma semana em citose, A gente né? escapa. Você tira tudo, escapa, não consigo. Tem como. Não consigo. Você não vai. A gente tem que viver a vida. né? Exatamente. Não dá pra gente falar, Ah. não vou passar batido, aí tem você vem aqui, aí tem uma coisa gostosa que você quer comer, você fala, não. É. Você viu ali comendo E esfirra, né? nem em todos os lugares tem comida Ah. saudável que você possa manter essa dieta ao longo prazo. Não tem. Eu acho que o mais importante que ela faz, ela te traz essa consciência, né? E ela começa a trabalhar. Então, assim, tinha horas que eu chegava pra ela e falava assim, pô, engordei de novo, não é possível, o que eu fiz de errado? Eu fiz tudo certo. Ela fala, me conta o que você fez. Ela fala, olha, Vanessa, deixa eu te explicar aqui o que aconteceu.
Eu falava, mas eu só comia umas castanhinhas, foi uma mão de castanha. Vanessa. Aí ela me explicava. Sim. Né? Aí você começa a entender do corpo, do funcionamento, como que o teu corpo reage àquilo que você come. Tem outras coisas, né? Ela me explicou umas coisas que eu falava, gente, eu não sabia disso, né? Que você fala do homem das cavernas. Explica pra eles. Né? Eu eles amo sabem, essa- mas eles não, sabem. eles Não, mas sabem. você pode falar. Mas o que eu gosto muito de trazer e que eu acho que resolve praticamente qualquer... Você trazendo isso pra você, você entende como o seu corpo funciona. Que o nosso corpo, ele não se atualizou, né? A gente tá no iPhone o quê? E o corpo não atualizou. Então, Sim. assim, funciona muito parecido como na época dos homens das cavernas. Sim. Então, os gatilhos de sobrevivência e tudo mais. Então, na época dos homens das cavernas, se a Nessa ali na florestinha comesse um boi, ela ia engordar? Não. Só que hoje a gente tem um negocinho pequenininho que tem as calorias de um boi. Então, a conta não fecha. Às vezes eu vejo as nutricionistas batendo muito na tecla só de calorias, calorias, calorias. Só que, cara... Você olhar para as calorias é ser um tanto simplista. O que eu preciso trazer é um conhecimento em relação à densidade calórica. Sim. E para mim, o principal é entender os seus gatilhos. As castanhas da Nessa, eu lembro desse dia. O ponto não foi as castanhas serem muito calóricas. É que ela comeu porque ela estava ansiosa naquele dia. Tem isso. Uma coisa é você comer por ansiedade, outra coisa é você comer por prazer. Uma coisa é você comer por tédio, com falta de atenção. Outra coisa é você estar aqui com pessoas maravilhosas, eu quero sentar, eu vou apreciar porque a comida é gostosa de verdade. Comida que você come por prazer e com presença não é a comida que engorda, não importa a caloria. A maioria das pessoas engordam por conta de gatilhos de faniquitos. E também por comer com Gatilhos pressa, né? emocionais. Porque você chega, às vezes você come e você nem prestou atenção no que você comeu. Você comeu e falou, outro dia, o que você comeu? A minha nutri pergunta, o que você comeu ontem? Eu falo, doutor, não lembro. Nem sei o que eu comi ontem. Mas depois que ela te dá essa overdose, aí qual é o segundo passo? Que eu tô curiosa. De novo, sem terrorismo, porque, Sim. que nem você falou, empresária, mãe, tem a sua casa, tem o seu marido e tudo mais. Eu vi esses dias, eu achei incrível, assim. Sabe quantas escolhas a gente faz num dia? 35 mil, Nossa. em média. Nossa. Então, eu levantar o copo, abaixar o copo, escolhas. Então, dessas 35 mil, você não tem ali as suas prioridades, seus filhos. Então, quanto sobra de energia mental para fazer ótimas escolhas alimentares? Muito pouco. Então, a dieta precisa ser simples. A dieta precisa ser sustentável. Porque senão você só não consegue, você só não consegue, você só não consegue, você só fica naquele looping de culpa e frustração. Então eu desenho a dieta para o paciente, toda semana eu troco essa dieta, porque eu acompanho a vida da pessoa. Então, Nessa, essa semana eu tenho 10 eventos. Um monte. Aí Tem como comer? vamos escolher as batalhas. Saudável. Quais são os eventos que você sabe que a comida é boa, qual que é gostoso, vamos conversar sobre isso. E eu planejo com ela. Então, a dieta acompanha a vida, não a vida a dieta. Sim. Isso é fantástico. Eu Ela não sei- dá os bilhetes dourados, que é muito legal. Eu amo. Né? Olha Ela que fala assim, legal. você tem, sabe o Willy Wonka? Willy Wonka. Né? Ela dá os bilhetinhos dourados. Você tem 3 bilhetes dourados essa semana. Eu falo, 3? Só que não pode comer os 3 no mesmo dia. Aí eu falava, isso é bom, né? Porque aí te faz pensar. Sim. Então, por exemplo, eu viajei no final do ano, fui para um lugar que estava muito frio dá vontade de comer, e eu lembrava dela aliás, eu lembro dela todos os dias da minha vida. O tempo inteiro. Deu Aí uma ela vontade de me comer. faz pensar, ela te faz Sim. pensar, fala assim, o que eu posso fazer aqui? Eu não vou passar fome, aqui eu vou comer gostoso, estou com prazer, e preciso comer o doce depois da sobremesa? Eu sempre preciso, mas eu preciso comer o doce? Não, dá para eu esperar. Será que hoje à tarde eu quero comer um doce de verdade? Quero. Hoje eu vou comer aquele doce aqui, tem um doce diferente, eu tô afim, meu marido me leva até lá que eu quero comer aquele doce gostoso. Aí você come com prazer, Sim. né? Então eu comecei a fazer essas escolhas, como ela me ensinou, de uma forma melhor, e comecei a emagrecer, que eu achava que, agora depois dos 50 nunca vou emagrecer, vou ficar aquela, né, vou engordando, não vou conseguir. Então é possível emagrecer sem tomar remédio.
né? Sim, sim. Sem canetas milagrosas, Sim. sem ficar usando remédios que mexem com você. Eu falei, não, com isso eu consigo. E outra coisa, ela me fez comer muito. Ela me dava o café da manhã, o lanche, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia. Chegava à noite, eu falava, Evelyn, eu não A aguento. minha maior Ela falava, reclamação é a "Vanessa, quantidade de pode comida. comer." Você dá aos Não, pouquinhos eu durante dou o uma dia. quantidade Um bizarra volume grande, mesmo. né? Volume grande. Ela dá um volume Eu brinco grande. isso com os pacientes, eu falo, gente, quando vocês começam a fazer uma dieta que tem um valor nutricional bom, adequado, vocês não conseguem comer, porque o volume de comida acaba ficando grande. Aí a pessoa fala, gente, doutor, eu não tô conseguindo comer tudo que o nutricionista me prescreveu. Fala, não, mas isso é comida de verdade, tá vendo? Como dá pra comer, dá pra emagrecer e não passar fome, né? E o volume, ele ajuda o comportamento também. Porque Muito. uma pessoa empanturrada, ela belisca. Não. Não. Sabe uma coisa que eu faço? Eu divido isso no meu Instagram todo dia, gente. Acho que o povo tá enjoado de ouvir eu falar de pepino no meu Instagram. Eu falo muito. Eu já pesei 140 quilos, eu não sei se vocês viram. Eu não sabia. Não. Hoje eu peso 88, eu fiz cirurgia bariátrica em 2016. Só que, eu falei isso no outro podcast, né, Dani? Eu falei assim, quantos bariátricos vocês conhecem que já reengordaram? São muitos. Muitos. Por quê? O problema tá lá no nosso sistema mesolímbico, no nosso hipotálamo, que existe um problema estrutural ali da pessoa que é obesa, mas no nosso comportamento também. E aí uma estratégia que eu uso muito pra mim, e hoje eu trabalho só o meu comportamento, hoje eu não preciso de medicação e tudo bem, tem paciente que precisa. Ai, Mas que lindo. eu trabalho só o meu comportamento. Aí o que eu faço? Eu já me conheço. Então, você se conhecer é muito importante, né? Fazer terapia, se conhecer. Eu já me conheço. Eu sei que dá 5, 6, 7 horas da noite ali, 5 horas da tarde, 7 da noite, é a hora que vem aquela vontade de comer uma porcaria, de comer uma tranqueira, que é uma avalanche, que parece que vai te dominar. Eu chego na minha casa, a primeira coisa que eu faço, eu vou lá, pego o pepino em conserva, que é salgado, que é crocante. Um pepino tem 12 calorias. E ele é um pouquinho adocicado também, né? E aí ele é palatável, eu gosto, eu acho o sabor muito gostoso. Ele é palatável. Eu como uns 5, 6 pepinos daquele, bastante até. Depois eu vou jantar. Por que isso é importante? Se eu chego e vou direto pro meu jantar, vou lá, vou pegar o arroz, eu vou pegar uma batata, eu vou colocar uma quantidade maior. Então eu uso isso como uma estratégia, dar uma acalmada, falo, poxa, não, tô sentindo o estômago aqui, tem comida, Confortável. matou minha vontade de comer algo gostoso e depois eu consigo me alimentar. Comportamento é tudo. É tudo. Eu falo para as pacientes, eu falo, ó, gente, eu sou compulsivo por chocolate, por doce, é uma coisa absurda. Depois da bariátrica piorou. Eu não tenho alimentos hiperpalatáveis dentro da minha casa, porque se eu tiver, eu vou comer. Quando eu quero abrir uma exceção, aí eu vou lá, compro um, trago pra Isso, minha eu casa falo, e tudo sai bem. de casa, come um gostoso, então. Isso. Mas em casa não pode ter. Não tenho, porque senão você Eles não lembra... têm filhos, tá, gente? Eles não têm filhos, então... Vamos puxar a Pra nós orelha, é mais vamos puxar a difícil, orelha né? da Dani aqui Isso. agora. Eu tenho uma filha também que adora, é chocolate. Ela ama, né? Dani Mas ela tem. se controla um pouco, assim. Ela às vezes ela deixa de comer o salgado para comer o doce. Ela faz essas trocas, mas não é muito saudável, né? A gente sabe. Mas você chega a vitaminar, você chega a passar algum suplemento, alguma coisa? Ai, ó, nesse eu não passei nada. Tá. Eu tenho ali o meu top 3, que eu falo que é própolis, ômega 3 e creatina. Sim. Amores da minha vida. Sim. Só que assim, quando o paciente vem, normalmente, eu vou tranquila. Por quê? Porque eles estão muito habituados. Eu achei muito bonito na abertura o que você falou sobre saúde ser responsável. Porque a gente sabe que tem muitos profissionais da saúde que não são. Então, assim, acabam passando, sei lá, uma suplementação de R$3.000 e que a pessoa não precisa. Então, eu só suplemento se eu não conseguir alcançar com a alimentação e se a pessoa realmente precisar. Então, por exemplo, ômega 3, Brasil. Quem come salmão todo dia? E o peixe da costa brasileira é contaminado também. É. Então, eu acho que todo brasileiro tinha que suplementar ômega 3, tudo bem. Sim. Mas aí eu pego uma pessoa lá na Noruega. Não precisa. Então, a gente tenta alcançar só o que a comida não vai alcançar. Tá, mas aí você me explica como é que você tem essa pele maravilhosa sem suplementar. Porque nós de 40... Não é? Como faz, amiga? Como Coreana o que faz você faz? as Eu quero que vocês duas me coreanas. contem, porque... Eu vou contar. Ela é. O pai dela era chinês, a mãe coreana. Ah, então... Então tem uma, explicado. né? Mas assim, eu tenho uma outra amiga coreana que uma vez falou pra mim, Vanessa, igual as brasileiras vão pra academia, fica 1 hora, 2 horas na academia. As coreanas, elas ficam 1 hora, 2 horas cuidando da pele.
E a Evelyn estava falando que elas cuidam desde pequenininha da pele, desde crianças. Desde que elas são crianças, as coreanas se cuidam. Eu comecei a passar protetor depois dos 40. Eu tô um ano que eu passo. solar, Na minha gente. época não tinha protetor. Na minha também não. Na minha época, como tô velho. Eu nem sabia o que era Na minha época não tinha. A gente usava. Era um produto que chamava Noscote, quando queimava muito. Minha mãe colocava na sombra de camiseta, quando eu tava na praia. E depois, quando despelava, era hipogloss. Hipogloss. Era o que a gente Meu usava. Deus. Né? Não Você foi tinha. falando, foi me dando desespero. Não, e outra coisa. Depois tinha uma época que usava-se raito de sol, Sim. que era um protetor que não tinha, era para queimar mesmo, para Sim. você Era ficar um óleo, moreno. né? Eu tomei muito sol, tanto que eu tive câncer de pele. Nossa, nos E conte. depois eu fiz muito daquelas camas de bronzeamento artificial. Eu fiz muito. Teve Então, uma época que foi moda. eu tive também um Foi fazia. muito melanoma, moda. precisei Melanoma? tirar. Tive. Porque assim, a gente tomava sol indiscriminadamente. Quando era criança, quando era criança, minha mãe protegia, depois que eu fiquei mocinha, queria ficar morena. Queria ficar morena a todo custo, sim. né? Hoje, eu tomo sol, mas eu não me importo, porque dá um trabalho tomar sol. Dá um trabalho. Você fica lá. Passa 2 dias, acabou tudo. Eu tô branca de novo, né? Saiu todo o meu bronzeado. Então, eu falei, eu não quero mais tomar sol Mas agora. hoje tem uns produtos que você passa e você fica artificialmente bronzeada. Eu não sei se tem problema. Esses cremes, né? Esses Eu já vi, cremes. eu não lembro o nome da marca, mas aquilo que você passa à noite, de manhã você tá dourada. Exatamente. Eu Garota de quero Ipanema. Mancha também toda a roupa quero. de cama, viu, gente? Mancha, né? Mas a gente Mancha, para, né? a gente fica- Mancha a cama. a gente não É o dia de usar roupa de bronzeado. cama baratinha, que é pra isso. Mas tem esse 880, você tava falando de suplementação. Já que os coreanos, eles usam protetor, nunca tocaram no sol sem protetor, assim, é uma população que sofre muito com osteoporose. Ó. Entendeu? Então, Sim. assim, tem isso. E você me contou também, que aqui fora a gente estava nos bastidores, ela me contou que o que a gente usa hoje no Brasil de produtos São coreanos xixelentos. são muito. A qualidade é muito inferior. Muito inferior. E a muito gente acha que a gente inferior. tá arrasando, né? Comprei Não. produto coreano, vai ficar com aquela Gente, pele maravilhosa. As marcas e as máscaras que a gente coloca no rosto, né, das coreanas que vêm pra cá, é o que sobrou de lá. E a gente acha o máximo, né? Os produtos lá é outra brincadeira. É outra brincadeira. Eu lembro que eu tinha chegado lá e eles falaram assim, não, esse é o melhor creme que a gente tem hoje, porque tem essas mulheres que mexiam com essas flores e aí perceberam que as mãos delas nunca envelheceram, então a gente fez um creme com essas flores. Gente, Tem umas coisas de outro nível ali. cadê esse creme? Pelo Uau, amor de não, Deus, cara. se eu passar aqui. Próxima viagem Né? credo, Só pode passar nas mãos. Vamos lá ver o que a Deus, gente consegue trazer pra A cá. gente precisa Então. fazer, porque os produtos. Gente, a sua pele é maravilhosa. Mas aí você traz esses produtos e qual a sua rotina? Não, então, protetor solar todos os dias, 2 vezes. Não, uma mas de manhã, o uma na protetor hora do não fica com almoço. essa pele, gata. Não, isso aí é só pra não, entendeu? E aí eu uso a máscara mesmo, a coreana. Eu acabo usando umas 3 vezes na semana. Aquela lá que é o paninho, que Ela tem tá os sem olhinhos por maquiagem, aqui. gente. Vocês não têm noção. Ela não usa Eu não sei maquiagem, gente. Não, a Se sua eu pele... tento, eu fico parecendo um panda. Tipo, não dá, eu não sei Não maquiagem. precisa, ela é toda linda, Ela é sem linda, nada, não, né? é linda. Eu não Nossa, saio a de gente casa não sem, sai, não dá. Daqui a pouco eu já vou ter que dormir maquiada, Tá né? vendo? Porque Tô quando eu quase. olho, eu falo de manhã, eu Eu sou tô quase, gente. eu tô quase a Dercy Gonçalves, juro. Você viu a Dercy? Não, amiga, não ela exagera dormia também. maquiada, ela fala, não, nem tira pra não acabar, tá, só retoca, eu adoro. Eu falo, será que eu vou chegar nesse nível? Eu quero. Dormir maquiada, acordar maquiada linda, e tomar café. Aí depois eu dou uma retocagem. Não, eu já tava aqui, tava ótimo, Ai, eu meu não perdi Deus, tempo. gente. Praticidade. Não, isso faz Não. muito, muito mal, né? Dormir Não, com maquiagem sim. faz Não, não muito mal. pode. Não faço Mas eu já isso. obriguei É. meu marido também, tá? Ele tem um protocolo. E é muito bonitinho ele. Hoje é dia de retinol, né, Evelyn? Eu falei, é. Aí no dia seguinte, eu passei retinol ontem, então hoje é muito protetor, né, viu? É, muito tá igual o bonitinho. Rodrigo. Ah, que legal. Meu porque o marido então, dele nossa, é- não usa é- nada. Trabalho Então. com dermatologia estética. Dermatologia estética, imagina. Nossa, Ah, é? maravilhoso. Legal. Você arrasou, viu? Achou a pessoa Não, certa. nem Eu vou envelhecer apresenta bem, né? ele Deixa pra eu colar gente, nele nem aqui. mostra quem é, porque eu não quero conhecer. Já, Eu já já ele tô, tá eu por tô aqui. depressiva já de ficar olhando pra você, eu tô nervosa aqui. Não, o marido dele. Aí quer apresentar o marido que é mais bonito que Mais ele? bonito. Não, eu não quero Nossa. nem conhecer, Não, não Ele apresenta pra é, gente. e é um doce de pessoa, né? Ele é um doce de pessoa. Tô brincando, eu adoro gente bonita. Ah, obrigado. Sim, mas Obrigado. bonita de dentro pra fora. De dentro pra que nem fora, vocês. Isso que é exatamente. essa beleza que exala, né? É, e eu acho que hoje em dia,
a gente precisa disso, né? Porque é tanta informação, a nossa cabeça fica cheia de informação, você chega estafado em casa, então você quer conviver com pessoas legais, enfim, quando você tá estressada, você sai, conversa com alguém, que isso aqui, nossa, maravilhoso. A gente não tem tempo pra gente chata, Não. imagina pra gente legal, né? Exatamente. Eu concordo plenamente. Você falando em um outro podcast que você falou, hoje eu não tenho mais paciência pras pessoas, tipo, pra pessoa chata. O tempo da gente é muito curto. Sim. Né? Você vai envelhecendo, aí você começa a priorizar algumas coisas na sua vida. Você fala, nossa, meu tempo é muito curto para eu perder com isso daqui. Então, eu não quero perder tempo. Meu tempo é precioso, os meus dias são preciosos. Eu quero perder tempo com aquilo que vale a pena, né? Com aquilo que eu gosto de fazer. Estar com as pessoas que me agradam, que gostam de mim, que me querem presente. Né? Eu não faço questão agora de estar com pessoas que, sabe, não faz a mínima questão, não fazem questão da minha presença. Eu quero estar com quem faz questão da minha presença, com quem gosta de mim. E essa troca é muito boa. Sim. Né? Aí fica uma troca gostosa. Sim. Então, isso é a vida é assim, a gente tem que priorizar. E chega uma certa idade que você prioriza muito mais. Eu vejo isso depois dos 50 anos, que eu priorizo mais fazer as coisas que eu gosto, estar com as pessoas que eu gosto, me divertir, ter o meu lazer e, assim, não perder tempo com coisas que são bobas, assim, que não fazem sentido para mim. E que antes eu me sentia na obrigação de fazer. A gente Sabe? tem dificuldade de falar não quando é mais eu preciso novo, né? ir, né? Ai, não, agora eu não quero. Não tem lugares que eu não vou. Ah, não tem lugar para sentar, não tem nada para comer, não tem nada para beber. Ah, não me interessa, não quero. Não quero. Não Mas quero. você falou, Neto, é verdade. A gente não Sério? sabe dizer não quando a gente é mais novo. E também tem a pertencimento. Eu acho que é isso que liberta, né, Nessa? Porque você não quer pertencer a grupos e pessoas que não tem nada a ver. Por que Nada que a eu ver vou... contigo. Não faço questão assim, de estar naquela rodinha, porque aquela rodinha é interessante, porque tem pessoas que... Preguiça. Não, assim, não faço questão. Acho que hoje essa personalidade que eu tenho, né, essa segurança, essa autonomia, a minha Isso vem depois de uma autoestima. certa idade, né? Porque agora também eu tô pegando uma certa confiança que antes eu não tinha. A gente adquire isso. Sim. Então, antes, quando você é menina, você se importa. Ah, fulana falou mal de mim. Ah, a outra tá cochichando, a outra não sei o quê. Eu vejo, eu tenho 2 filhas adolescentes, né? Eu Que, também. não sei o quê, tal, a outra falou mal. Aí você se incomoda com Sim. aquilo. Hoje não, se a pessoa quiser falar mal de mim, isso é uma questão dela, não é minha, né? Ela Se que fala tá mais falando. sobre ela do que... Exatamente. Não quero saber o que ela falou, não quero saber a fofoca, se ela não gosta de mim ou se o que eu falei incomoda. Eu tô numa rede social em que as pessoas têm opiniões diversas. Então, às vezes eu coloco uma coisa e a pessoa fala, nossa, você falou isso? Nossa, mas você pensa assim? Às vezes é uma bobagem de uma frase que eu coloquei que outro dia eu fiz assim, gente, eu tô sem tempo hoje para surtar, eu tô sem tempo hoje para chorar, porque eu tô cheia de boletos para pagar, porque eu tenho que fazer a compra de mercado, porque eu tenho que fazer tal coisa. Aí eu fui super criticada nessa minha frase, porque, nossa, como assim essa mulher... Não pode você está reclamar. idolatrando essa mulher que faz tudo? Gente, mas qual é a mulher que não faz Não tudo? faz tudo. Né? Eu não sei, porque eu trabalho, eu faço comida, eu lavo a louça de casa, eu não saio sem arrumar minha cama, eu vou no mercado porque as minhas filhas falam, mãe, não tem nada para comer. Aí eu tenho que ir ao mercado, aí eu chego, eu guardo as compras, eu resolvo algumas outras coisas, eu pago conta, eu vou ao médico. Então, assim, eu não tenho tempo realmente para surtar. Sim. Né? Então foi uma expressão. E aí, algumas seguidoras vieram, nossa, que absurdo. Não, eu estou querendo dizer que a nossa vida é muito corrida e que sim, que a gente precisa parar. Eu não estou falando que isso é uma coisa Mas normal. Eu diversas estou falando vezes que a eu também gente- quero dar uma surtadinha. Mas Você diversas tava num vezes a gente momento ali chega que não nesse tinha ponto. espaço pra Não tinha isso, espaço, né? eu também quero Sim. dar uma né? choradinha de vez em quando, né? Aham. Outro dia eu tava, é sério, eu cheguei no meu trabalho e falei,
Ai, gente, eu tô com uma vontade de chorar, mas eu não vou ter tempo agora que eu preciso apresentar um evento, não vai dar tempo de eu chorar, mas acho que depois eu choro. Aí no próprio evento eu me emocionei com a mulher que tava falando lá, aproveitei e chorei um pouco. Ai, obrigada, que bom que você falou. Eu chorei, pronto, passou. Chorei no evento, chorei, né? Então, assim, às vezes a gente não tem tempo mesmo, porque você tem que correr atrás de tudo. E além da nutrição, que eu acho que é algo muito importante, você indica o que mais para para as mulheres que se aconselham com você? Porque eu vejo que você treina, que você se cuida, que você dá dicas de alimentação maravilhosas, seguem ela lá pra ver. Ela faz Fala de dicas até de maquiagem, de cabelo, ela é incrível. Olha, eu fiz um programa, que agora tem um programa que também chama Elas de Malicuia, e um dos temas, né, que nós tivemos lá foi sobre arrependimento. Então eu falei assim, já me arrependi de algumas coisas, né, que eu fiz e aí me arrependo também de algumas coisas que eu não fiz. Deixa eu pensar, o que eu me arrependo? Me arrepender de alguma coisa que eu não fiz. Eu me arrependo de não ter feito mais atividade física com constância. Eu sempre tive assim, vou fazer uma caminhada uma vez por semana, eu vou começar a natação, aí fazer uma vez por semana, aí era para ser 2, mas eu não consegui, então eu me arrependo um pouco disso, porque hoje, aos 53, eu sei o quanto é importante fazer atividade física, né? Então, depois dos 50, eu comecei a fazer. Eu vou 3, 4, 5 vezes na academia por semana. E isso me faz muito bem, me dá muita disposição. É uma poupança que eu estou fazendo para o meu envelhecimento. É isso aí. Então, assim, se pensar, o que você se arrepende? Eu queria ter começado antes, né? Porque ajuda muito, né, nesse processo de longevidade. E eu quero ser aquela velhinha sacudida, sabe? Sim. Que levanta, sai, volta, vai, sobe, desce, pega a coisa que caiu no chão e pega no armário. Eu quero ser essa daí. E você faz musculação. Musculação. Isso é ótimo, isso protege os ossos, isso faz banco de massa muscular que a gente fala. Quanto mais músculo você tem, maior é o seu desempenho cerebral, desempenho cognitivo. Previne Alzheimer, sim. Que a gente conversou semana passada, Dani, não sei se você vai lembrar, que eu falei de um hormônio chamado BDNF, que é um hormônio que o nosso próprio músculo produz, que é responsável pela saúde cerebral. Então tá de parabéns, viu? A densitometria com certeza tá em dia, viu? Eu não brinco em serviço não, viu? É isso aí. Eu falo pro personal, aumenta aí, por favor. Olha só. Tá leve, viu? Não. Vou treinar com você lá em Moema, viu? Vamos. E ele traz essa disposição pro seu dia a dia, porque quando eu percebo que quando eu não treino, parece tudo mais difícil. E quando você tá com uma rotina intensa de treinamentos, você tem mais disposição. Não sei que tipo de... Porque você melhora, né, a né? produção de neurotransmissores, né? Quando você faz primeiro que eu falo para os pacientes quando você faz o exercício, de manhã principalmente, você já tem aquela sensação de tarefa cumprida, você já começou o seu dia bem, né, fazendo o exercício. E o exercício, ele aumenta a produção de dopamina, que é o hormônio que te dá prazer, que te deixa feliz. É igual a corrida, também falei sobre isso já. A corrida, os 15 primeiros minutos, você quer parar ela o tempo inteiro. Você fala, hoje eu não vou conseguir. Aí, de repente, você correu ali 10 quilômetros, quando você já está com um preparo físico um pouco melhor. Mas é isso, Dani, você melhora a produção de neurotransmissores, então a pessoa vai ficar mais bem-humorada. Então nós vamos ter que contra-intuitivo, né? Às vezes a gente tá tão cansado, a gente fala assim, mas eu vou fazer mais. É um fazer mais que vai conseguir aumentar a sua capacidade. E não tem arrependimento, né? Não tem. Não tem arrependimento. Nossa, eu tô tão chateada e arrependida que eu fui treinar. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Nossa, hoje eu cumpri a dieta todinha, que horrível. Ninguém fala isso. Então, assim... Mas tem aquele tempo também, que os primeiros dias, quando você vai, você fala, meu Deus. Ô, Dani, isso é uma coisa que eu falo muito com a mulherada. Eu falo, gente, ela, doutor, mas a academia dói. Eu falo, mas quantas vezes você já começou academia? Várias. Qual o período que você foi toda vez que você iniciou? Uma semana. Eu falo, mas é uma semana, até eu agora que eu fiquei alguns dias sem treinar, eu tô morrendo de dor, porque o músculo desacostuma, é normal. Eles só experimentam essa fase aguda do começo da musculação, eles acham que aquilo ali, aquela dor constante vai ser o tempo inteiro, mas não é, o corpo se adapta. E muitas mulheres falam, mas eu tenho preguiça, mas eu não gosto, então a gente realmente precisa aprender a gostar de fazer atividade física, né? É chato você ir pra academia, todo dia eu vou falar, sem vontade hoje e tal, mas eu chego lá, não, é o que você falou, depois de uns 10 minutinhos você já tá, vamos lá, você quer ficar 2 horas aqui, eu fico com você. É isso. Né? Então precisa ter a rotina, o horário marcado para você ir
e não desmarcar aquele compromisso Perfeito. com a academia. Então, É hoje isso eu mesmo. priorizo, eu tenho academia. Aí a pessoa fala, você pode ir em tal lugar? Não posso, hoje eu tenho um compromisso de manhã, o meu compromisso é a academia. Sim. Então, eu É falo, com você. tenho um compromisso, não posso, Sim. entendeu? Aham. Então, e eu vejo muitas pessoas que se inscrevem nas academias, tal, com essa febre. Não estou inscrita na academia. Tá inscrita na academia, mas vai quantas vezes por semana? Você tem uma rotina? Eu tenho. Toda Sim. terça e toda quinta, das 9 às 10 eu estou na academia, toda segunda e sexta, das 10 às 11 eu estou na academia. Eu não desmarco. Hoje eu desmarquei. É pra você. Obrigada. Mas a gente Mas eu vou fazer vai amanhã. recompensar, tá? A gente vai recompensar, porque Vamos eu acho treinar que juntas. essa informação para as pessoas é muito importante. Porque hoje eu tenho 40 e assim, eu sinto muita dificuldade de levantar quando você olha a pele. Ontem eu vi um negócio aqui embaixo do braço e falei, gente, o que é isso? Como faz? Você acreditou? Sabe? Não, eu acho Não, que acreditei. Gente, se vocês verem a bioimpedância dela, não é nada disso que ela tá falando, tá? Não é. É Ninguém ótimo. acreditou, tá? Mas depois dos 40, realmente tudo vai caindo, a pele, a pele do pescoço, você fala, gente, Mas sabe o que eu Que acho, faz, Dani? Tem que ter um amiga? pouco de aceitação. sim. Tem que aceitar tem um que aceitar. pouco, porque assim, você não vai ter o seu corpo de quando você tinha 15, Sim. 20 anos. Seu corpo vai mudar. Você pode envelhecer bem, de uma maneira melhor, tá? Pode. Mas você precisa chegar naquele nível de perfeição? Eu acho que não, no meu ponto de vista. Eu quero envelhecer bem, com saúde, com longevidade, com disposição, mas eu sei que eu não vou envelhecer a Miss Brasil. Dá. Sim. Mas né? você é adepta a esses procedimentos, todo que a mulherada faz hoje tem dentro da estética, tem um monte de coisa boa que ajuda a gente Eu gosto, não posso negar que eu Sim. gosto. Eu faço alguns, eu faço muito mais algumas coisas para o rosto, mas eu gosto mais de laser. Eu gosto de coisas que tratam a minha pele, não de preenchimentos. Eu não gosto de preenchimentos, eu faço botox 2 vezes ao ano. E cuido da minha pele, assim, um cuidado básico de limpeza, hidratação, mas eu não sou aficionada por isso. Então eu já me olho no espelho e eu sei que eu tenho umas ruguinhas, umas marcas de expressão, Não, mas você tá que maravilhosa. algumas coisas já caíram, Tá que o linda. pescoço, às vezes outro dia eu fiz uma foto e falei, gente, olha meu pescoço, tá flácido. Tudo bem, o que eu vou fazer em relação a isso? Né? Então eu aceito. Mas é claro que se eu posso melhorar um pouco, eu melhoro, mas eu não sou uma pessoa assim, aficionada, por isso eu não tenho Sim. problema, por exemplo, em falar a minha idade. Tem mulheres que não falam. Eu falo a minha idade, né? Eu tenho 65. Tô bem? Tô brincando, essa é uma Sim. técnica que me ensinaram. Fala que você tem mais, que a Mais pessoa. pra- Mas é igual Não, eu, mas não gente. parece. Desde os meus 38 anos eu falo que eu tenho 40. Eu falo que eu tenho agora, eu vou fazer 41 em agosto. não. Aí, desde os 38, meus amigos falam, cara, você tem 40 anos. Você não tem 40 anos, você tem 38. É tática. Tá vendo? Você não Tática. parece, não parece. Sabe uma coisa que você falou, Vanessa, que é muito importante e interessante, quando a gente fala de envelhecimento, depois dos 40 anos, as pessoas muitas vezes colocam a conta só no hormônio. Não é que eu seja contra a reposição hormonal. Nada disso. Eu sou muito a favor. Mas as pessoas colocam a conta no hormônio. Quando a gente esquece muitas vezes de que, por exemplo, uma rotina de exercício ela é fundamental porque para você construir osso, você precisa sobrecarregar esse músculo para ganhar massa muscular também. E um ponto que eu sempre converso com os pacientes, Evelyn, é depois de uma determinada idade, o nosso intestino, a absorção dele, ela vai ficando diminuída. O zigue-zague do intestino, ele vai ficando mais lisinho. Falei isso semana passada também. Vai ficando mais lisinho. Então, a gente vai envelhecendo, a nossa necessidade de ingestão proteica, ela aumenta. Sim. Então, ingestão de proteína adequada, se esse intestino funciona bem, como é que está o seu sono, seu nível de cortisol? Porque cortisol em excesso vai fazer você catabolizar músculo. Como é que são as tuas relações sociais dentro da tua casa? Isso impacta muito na vida da mulher. E muitas vezes eu vejo as pessoas muito peso das focadas coisas. só no hormônio. Eu falo, não. Como é que tá a alimentação? Tá comendo, tá batendo a quantidade de proteína que precisa? Tá fazendo exercício físico? E tem uma frase que eu amo, que eu falo isso para meus pacientes, eu falo assim, ó, a gente precisa alinhar expectativas. Sim. Você quer envelhecer bem, você quer ter mobilidade, quer ter autonomia e independência? O caminho é esse. Não adianta querer colocar o caminho assim, ó, inclinar 5 graus que você não vai chegar no mesmo lugar. Então você precisa ter consciência disso, do que você precisa, do que deve ser feito. Tem coisas que dependem só da gente, né? E tem E o você- trabalho a ser feito, né? Porque Sim. o que eu percebo, esse peso que você fala é verdade. Às vezes a pessoa, ela quer uma injeçãozinha, ela quer uma cápsulazinha, só que nada vai ganhar do que o trabalho feito com constância,
sabe? Sim. Não tem nada que vai ganhar disso. E aí as pessoas querem os atalhos, né? Querem o fácil, querem tudo. Ah, eu quero literalmente comer tudo, toda hora, a hora que eu quero, e mesmo assim ter saúde e o corpo que eu quero. Não dá. Não dá. somos crianças mimadas. Não. Eu gostei do que você falou, É. Neto, porque hoje as pessoas, principalmente agora nessa minha faixa etária, fala-se muito em climatério e menopausa, que é uma coisa muito boa, você ter informações Sim. sobre o climatério e a menopausa. Só que tudo, inclusive eu, você coloca na conta do climatério da menopausa. Engordei, é o climatério, menopausa. Tô sem dormir, é o climatério, menopausa. Então, ele virou o culpado de absolutamente tudo, né? Então, por exemplo, eu falava, quando eu cheguei na Evelyn, eu falei, Evelyn, eu durmo mal, eu tô dormindo muito mal, eu tenho que tomar remédio, sabe, mas eu não queria ficar dependente de remédio. Às vezes eu tomo até antialérgico para poder dormir. Então, eu tava com essa dificuldade. Eu descobri que o fato de parar de beber vinho, eu tomava todo dia uma taça. De repente, fazendo a dieta que ela me passou, ela falou, ó, no começo não tome vinho, segure a onda, tal. Tá bom, vou poder tomar depois? Vai, você vai poder tomar. Eu parei de tomar vinho, eu comecei a dormir. Olha isso. E eu achava que era o climatério, a menopausa. E não era, né? Então, assim, eu achava que engordar é o climatério, menopausa. Eu consegui emagrecer, porque eu fiz dieta, eu fui nesse caminho que você falou que a gente tem que seguir. Sim. Então, assim, é fato que existem problemas relacionados à menopausa, ao climatério, esses sintomas, eles aparecem com mais intensidade para cada uma das mulheres, ele é muito individualizado, mas não dá para colocar a carga toda em cima disso. Precisa ver o que você está fazendo para isso, né? Tem a questão hormonal? Tem a questão hormonal. Há mulheres que não podem repor, a gente sabe, Sim. né? Mas existem algumas outras coisas que você também pode fazer por você e se preparar para essa fase. Né? E outra coisa, Vanessa, por exemplo, vamos supor, a Dani chegou ali aos 50 anos, precisa fazer reposição hormonal. Se ela colocar a conta só na reposição hormonal, porque ela está apresentando sintomas e mesmo assim não fizer exercício, ela não vai ganhar massa muscular, né? Tipo, colocar a responsabilidade do ganho de massa só no hormônio também não vai fazer você ganhar massa muscular. Então não vai. Eu falo isso para minha mãe, eu falo, mãe, ela, porque quando eu envelhecer, eu quero ficar no asilo. Eu falo, hoje você não tem nem direito de ter esse tipo de pensamento, porque hoje você tem recurso de fazer exercício, de envelhecer bem, de ser uma idosa de 85 anos, com autonomia e independência, podendo ir no banco, podendo fazer as coisas que precisa. Só precisa se movimentar, né? Só precisa fazer exercício. Não tem nada de graça, você tem que fazer alguma coisa, né? E não tem fórmula mágica. Não tem. Existe uma coisinha mágica. Até as pessoas que tomam remédio, assim, eu vejo, essas pessoas que fazem a canetinha, eu não sou médica, né? Vocês podem falar melhor do que eu. Mas ela aplica lá a canetinha dela, mas se ela não tiver uma reeducação alimentar, ela volta tudo de novo. Um acompanhamento médico, né? Que é muito importante. Eu amo falar sobre isso com os pacientes, porque tem paciente que tem indicação, às vezes precisa de medicação mesmo, porque existem perfis alimentares, perfis comportamentais. Mas eu falo isso para eles, eu falo assim, olha, a medicação dá rebote? Eu falo, não dá rebote. O que a medicação ela faz? Se você come 10 pedaços de pizza ao dia, você tá lá, obesa, você come 10 pedaços de pizza ao dia, eu vou te prescrever uma medicação, você vai passar a comer você não vai emagrecer? Vai, você vai emagrecer. Se você não mudar o que você come, aí vem o comportamento. Se você não aproveitar essa medicação para mudar o que você come, a hora que eu tirar vai acontecer o quê? Você vai voltar a comer 10 pedaços de pizza, né? Isso, então você precisa aprender, usa essa oportunidade que a medicação está te dando de tirar o impulso, de tirar a fissura, usa esse momento para tentar fazer escolhas melhores, criar uma rotina melhor, porque depois aí a gente pega e tenta tirar a medicação. Sim. Né? Então, é muito isso. Então, eu falo, não é a medicação que dá rebote, é você não mudar o que come. E, Neto, eu acho que eu vou até usar a sua história de vida, na verdade. Porque querendo ou não, a bariátrica, o balão, as canetinhas, são aceleradores, vamos dizer assim. Eu não sou contra eles. Eu sou contra o fato das pessoas usarem isso e não olharem pro porquê que elas engordaram. Sim. Né? Então, elas vão ali auxiliar, acelerar, tudo mais. Só que, na minha experiência no consultório, 100% das pacientes com sobrepeso só
engordaram por conta de muita dor. Então, elas vão lá, usam a canetinha para emagrecer, emagrecem, mas não olham para a dor. De que eu engordei porque a gordura representa para mim proteção, fuga, N coisas. Eu recebo muitas mulheres invisíveis que não estão nem na própria lista de prioridades. Isso acontece muito. Então, eu uso a canetinha, eu sou uma mulher invisível. Eu uso a canetinha, eu emagreço, mas eu não deixei de ser a mulher invisível. Eu não comecei a me priorizar. Você vai engordar de novo. Então, a parte do comportamento e de realmente, assim, tudo bem, você quer um atalho? Usa o atalho. Mas o trabalho de você se transformar de dentro para fora, se você não fizer esse trabalho, vai ser a pessoa que fez a bariátrica, engordou tudo de volta, que usou a canetinha, que engordou tudo de volta. Uma coisa só que é importante a gente salientar, Evelyn, assim, ó, não é atalho, é assim, existem perfis de pessoas que realmente precisam da medicação. Por quê? Existe um estudo que ele avalia o hipotálamo, que é onde ali onde ali se encontra o centro da fome, o sistema hedônico, que é o sistema do prazer, que é interligado, e a gente chama isso de sistema de recompensa. O hipotálamo da pessoa que é obesa, ou de uma pessoa que é um obeso que emagreceu, que é o meu caso, a sensibilidade dele, ela nunca vai ser igual de uma pessoa que sempre foi magra. Nunca vai ser. É um problema estrutural ali, anatômico. Então, por exemplo, o que eu falo para eles, eu digo a eles assim, ó, você tá obesa agora, tua sensibilidade tá aqui. A gente vai usar uma medicação que vai melhorar a sensibilidade, você vai emagrecer, tua sensibilidade tá aqui. Mas tenha consciência de que o teu hipotálamo nunca vai funcionar igual de uma pessoa que sempre foi magra. Nunca vai. Vão vir mecanismos compensatórios. É por isso que você precisa continuar acompanhando com o médico e com o nutricionista. Eu brinco que nutricionista e nutrólogo é igual psiquiatra e psicólogo, gente. É junto, não é pra brigar. Né? Que legal. Eu falo isso porque existem momentos que você vai descompensar. E isso é normal. Isso é normal. Você tem uma parte do seu cérebro que é doente. A obesidade é uma doença. Sim. Então, existem muitos casos que a gente precisa usar medicação para tratar esse centro da fome, mas entender os traumas. Eu tenho transtorno de compulsão alimentar. E eu adoro falar, uma coisa que você falou, que você traz a tua rotina, os teus erros na internet. Eu faço muito isso, meus pacientes adoram. Por exemplo, domingo passado eu fui correr, acho que eu até contei isso. Eu fui correr, aí corri 10 quilômetros, eu cheguei em casa no finalzinho de tarde, que dá aquela fissura de comer porcaria. Falei, vou comer um pacotão de fandangos agora e uma barra de milka. Aí peguei e postei no Instagram. Falei, gente, olha, vocês estão vendo, isso aqui é normal, isso acontece, a gente erra também, né? A gente não é perfeito. Mas trabalhar comportamento é muito, muito importante, que é o que me deixa hoje sem medicação. Só que uma coisa que eu falo, Evelyn, se eu que sou médico, trabalho com isso, trabalho com obesidade, sou nutrólogo de verdade, muito nutrólogo, não é? Sou nutrólogo de verdade. Tenho dificuldade? Imagina para o paciente que não conhece, não se conhece, não tem contato com um profissional nutricionista ou médico. A pessoa se frustra muito, né? Tem uma história muito bonita, sem viu, conhecimento Neto? é pior. Você tem uma história obrigado. bonita. E que coragem que você tem de expor isso, né? Porque isso é muito bacana. As pessoas querem conhecer as nossas dores para que elas se sintam normais, né? Porque todo mundo tem dor. Todo mundo. Eu comecei a Mulheres de 40 justamente por isso, falando das minhas dores. Eu estava vivendo um luto da separação e eu comecei a dividir essas minhas histórias com as mulheres. E elas se identificaram. Ela fala, puxa, eu também estou passando por isso, eu também estou sofrendo, eu também estou chorando, eu também sou uma pessoa normal, né? E eu me senti acolhida também. Sim. Então, eu falo, nossa, né, eu não tô sozinha, porque a gente fica achando, isso Deus, por que comigo, né? Por que isso aconteceu só comigo? E não é assim, as coisas acontecem com todo mundo. Então, bacana, parabéns por você dividir a tua história dessa forma, porque com certeza você está ajudando muitas pessoas. Você sabe que isso é uma coisa que eu falo para as minhas pacientes, eu falo assim, não interessa se você é famosa ou não interessa quantas pessoas te seguem no Instagram. Começa a compartilhar as tuas dificuldades, porque quando você compartilha, você expõe a tua dificuldade, você obrigatoriamente começa a querer buscar uma resposta para aquilo, para trazer para as pessoas. Gente, eu fiz isso, mas espera aí, agora eu vou dar um jeito de resolver esse problema. E é muito legal porque você começa a ter contato e vê o quanto as pessoas torcem por você e entram dentro da tua história, sabe? Eu falo isso para elas, façam isso, gente. Eu faço isso, de certa maneira, me incentiva também como pessoa. Sabe? Os pacientes falam, doutor, comeu chips hoje e tal, não sei o que. Eu falo, não, espera aí que eu vou dar um jeito, vou correr, vou fazer alguma coisa. Isso é muito legal, você vê, porque você começa a ver quantas pessoas torcem por você também. E cientificamente é comprovado, quando você faz e mostra para as pessoas, as chances de você cumprir são muito maiores.
né? Essa coisa de prestar É conta. isso, você se compromete. Evelyn, eu fiz um projeto Carnaval, Dani deve ter visto. 90 dias antes do Carnaval, criei um projeto Carnaval pra mim. Aham. Eu tava com 16% de gordura, o que é super saudável, tá tudo bem, tava normal. Ele sempre quer ficar mais bonito Mas que todo mundo. É, Para com isso. Aí eu queria ficar sarado, seco. Sim. Eu falei, queria ficar seco pro Carnaval. Eu falei, não, eu queria chegar. Minha meta era chegar a 8% de gordura. Uhum. Eu cheguei a 9%. Sem usar hormônio nenhum. Eu não uso hormônio pra mim, não uso. Não sou contra, depende muito de cada caso. Mas para fins estéticos, não faz sentido. Eu tenho 40 anos, minha testosterona é boa, enfim. Eu não usei hormônio pra mim. As pessoas, a maioria não acredita. Quando eu mostro meu exame no Instagram, eu falo, não, gente, olha aqui, ó, pra vocês entenderem. Se eu tivesse usando testosterona, ia estar assim. Porque as pessoas acham que você sempre vai pelo caminho mais fácil. Não, e com a alimentação. E até eu fiquei surpreso, porque eu nunca levei uma dieta tão afinco igual dessa vez. Porque eu me comprometi. Você se comprometeu, você Eu me contou pras expus, eu pessoas. falei, ai meu Deus, agora eu tenho que trazer resultado pra isso, Dani. O negócio é contar pras pessoas. Contar pras pessoas. Enfim, usei algumas suplementações, por exemplo, HMB é uma coisa que eu gosto muito, e a Dani manipula aqui, que é excelente, inclusive eu estava conversando com os meninos, dá para fazer em chocolate. Sim. HMB é o hidroximetilbutirato, ele é um metabólito, é a parte pura da leucina, que é um aminoácido que é essencial, que é fundamental para o nosso organismo. Não é que ele vai te dar massa muscular, mas ele evita o catabolismo da proteína, o catabolismo proteico. Então eu estava usando o HMB no pós-treino, me ajudou bastante a segurar a massa muscular. E o mais legal, quando você olha a minha bioimpedância, a massa muscular ela se manteve igual, eu não perdi 1 grama de músculo. E só a gordura foi baixando. Maravilhoso. Então, E é muito legal, porque o doutor, você chega na clínica dele, esse homem lindo, maravilhoso, você fala assim, eu não vou nem tirar a roupa, né? Vou ficar aqui escondida. Aí ele já fala, olha, ele tem uma foto dele, enorme. Aí você fala, então tá bom. fala, isso aqui Que sou te eu. dá essa tranquilidade, eu acho que até gera uma conexão. Fala, se ele conseguiu, eu também também consigo. consigo. Sim, e também de que ele Inclusive- vai saber a minha história, ele vai saber como eu me sinto. É isso. Exatamente. Inclusive, de verdade, de tanto viver o efeito sanfona a vida inteira, emagrece, engorda. Eu fui modelo 10 anos e tinha uma pressão estética muito grande. Eu tenho genética de obesidade. Então, Sim. até que eu tive um momento da minha vida que eu tive depressão. E aí eu fui por 140 quilos. Foi quando eu contei sobre minha sexualidade com meus pais. Eu sofri tanto já com o efeito sanfona, tanto que eu ia fazer cirurgia plástica. Quando eu me formei, eu estava nesse estado de obesidade gigantesco, que foi quando eu fiz a bariátrica. Eu mudei de especialidade. Eu falei, não, vou me especializar em nutrologia, porque dentro da faculdade de medicina mesmo, eu não via tanta coisa. Você não vê tanta coisa sobre obesidade. E resolvi me dedicar a isso, 9 anos estudando isso. Inclusive, agora eu vou fazer o meu jabá, gente. Posso, Dani, rapidinho? Com Por certeza. favor, me sigam no Instagram, @drnetoborg. Eu criei... será que eu posso falar agora? Dia 12, eu vou dar uma aula super especial sobre efeito sanfona. Porque o problema não é emagrecer. O problema é você manter o seu peso. Então vai ser uma aula sobre efeito sanfona, que eu não vou abordar medicação e eu vou falar sobre comportamento, que vai ser muito interessante. E dia 11 eu vou postar no meu Instagram, tem uma novidade super legal, um programa que eu vou aparecer em rede nacional, mas eu não posso falar agora. Mas ele é muito chique. Muito Vou falar sobre efeito sanfona. Né? Vou falar sobre efeito sanfona no programa, vai que ser super legal. Que legal, adorei. Inclusive, eu queria perguntar para Evelyn. Evelyn, dentro do seu consultório, você cuida só da nutrição ou você tem outras... Mente, pele, Cabelo. cabelo, o que você pele. cuida dentro do seu consultório? Isso. O meu consultório, ele é 100% de nutrição. Hoje eu conto comigo e mais 2 nutricionistas. Só que a gente trabalha de forma multidisciplinar. Então, você já tem um médico, você tem um endócrino, você tem psicólogos. A gente, assim, eu entro em contato com todo mundo para fazer reunião. Eu falo para virar um megazord para cuidar daquela pessoa. Onde é a tua clínica? Moema. Lá em Moema mesmo? Na Jandira. Aonde? Na Jandira. Eu atravesso a rua, eu não posso nem falar que eu peguei trânsito pra me atrasar. Sério, é igual eu moro ali na Jurupis e o meu consultório do lado do shopping Ibirapuera. Ali Gente, onde era o mundo Hotel é muito Bourbon. pequeno, a gente já deve ter, tipo, frequentado a mesma padaria. Com Com certeza. certeza, Não com é? certeza. Será que eles tudo... vão à padaria, esses É, dois? Bom, você me viu comendo então. espinho ali, viu? Não, eles Você são, me viu eles comendo são. Nossa, mas eu vou te falar, Neto, você é utilidade pública. É a primeira vez, juro, na minha vida, conversando com qualquer profissional da saúde, que vê como sucesso de emagrecimento ser a pessoa nunca mais engordar. Porque essa é a minha métrica Ai, de que sucesso. Sim. Sim. Eu vejo todo Sim. mundo, tipo assim, aquela vibe de ego trip. Gente, como profissional de saúde tem ego trip? Ai, porque emagreci não sei quem. Tá, mas ela manteve? É isso. Sim. Ninguém se preocupa. A pessoa veio, foi embora, o problema é dela. Não. Eu gosto de, assim, deu 3 anos.
E eu ligo pra paciente. A Nessa agora já levou alta, agora é só assim, você tá bem? Tô. Então, é isso. Depois de 3 anos, você fala assim, ai, lembrei de você. Ai, eu não preciso mais de você. É isso. Mas você Isso é sabe, quando eu sucesso. cheguei lá, ela falou isso pra mim. Sim. Ela falou, Nessa, fica tranquila, você é a sua última nutricionista. Ah, Aí Olha eu que falei, legal. nossa, essa Nossa. menina é muito boa. Ela é muito boa. Uma pessoa que Sim. fala assim, eu serei a sua última nutricionista, você não vai ter que ir mais nenhuma, porque você vai aprender o que eu vou te ensinar. Ai, Sim. gente, a gente não é E foi figurinha pra isso. colecionar, não. E isso é muito É. legal, porque quando você começa a fazer um tratamento e depois com a alimentação que você tem, você não engorda mais, você mantém aquilo. E é muito legal, que eu acho que é o seu caso agora. Então, Isso. ela mantém. Por Não, conta eu vim de agora cons- no caminho conversando com ela. Isso. Falou, ó, tô precisando de uma pequena manutençãozinha. Sim. Aí ela já falou, deixa comigo. E o que a Nessa falou é verdade, porque consciência e conhecimento, do jeito que eu amarrei, eu coloquei um laço cor-de-rosa na testa. É. Foi pra Itália, engordou? Não. Foi pra Olha. Itália, não engordou, por conta do conhecimento, os instrumentos que agora ela tá equipada. Sim. Não precisa mais. Então é muito legal, porque assim, a gente não quer criar essa dependência. Outra Sim. coisa que eu falei pra ela quando eu cheguei foi, Evelyn, eu não quero tomar suplemento, tá? Eu não quero, nesse momento eu não tô querendo. Ela falou, não, fica tranquila. É o que ela falou, eu vou fazer você ter tudo o que você precisa através da alimentação. Você vai se alimentar bem, Sim. nesse momento você não vai precisar, depois a gente vê. Sim. Né? Então foi muito bacana isso também da parte dela. De... Você acompanha com algum nutrólogo endócrino, Vanessa? Queria te levar no meu consultório. Agora você Tô tem que ir lá no pensando em doutor ir no Neto. doutor no Neto. consultório. Primeiro que ele é do meu Bom que bairro. eu e a Evelyn, a gente já Vai se, a pé. eu e a Evelyn, a gente já se conhece, é Você mais precisa dos fácil de dois, tá, conversar. amiga? Você não precisa só Você de um, vai você precisa atender? dos dois. Claro. Vou lá, Sérgio, Claro. lá, passo na Com o maior Evelyn. A prazer. gente Nossa, vai mas tomar Neto, café sem na brincadeira, a gente padaria. tem que trocar contatos. Com Porque certeza. as pessoas me pedem contato, eu não passo. Por quê? Porque a galera é irresponsável. Muito. Quer passar tudo que não precisa pra ganhar dinheiro e só. Sim. Não importa a pessoa que tá Sim. sentada aqui na minha frente, então a gente pode trocar contato. Com certeza, com o maior prazer do A mundo. ideia da Amada é exatamente essa, tá? A gente trazer profissionais aqui capacitados, que passem a informação correta, pra gente até educar o público, né? Eles entenderem a importância do Perdão, nutrólogo gente. e a importância da nutricionista que a gente tem que ter ao tiracolo, né, amiga? Sim, Porque hoje o nosso precisa. segundo cérebro é o... É. Né? E a gente... E Intestino. a gente escapa, né? Foi o que eu falei pra ela. Olha, a gente veio pra cá no caminho juntas e eu vim conversando com ela. Sim. Falou, ó, Evelyn, eu dei uma escapadinha, eu dei uma engordadinha. Eu queria voltar. Ela falou, deixa comigo. Sim. Mas eu falei pra ela, eu sei exatamente porque eu engordei. Uhum. E foi o meu emocional. Sim. Eu falei, foi o meu emocional. Foi por isso que eu engordei. Então, a gente tem essa coisa da compensação. Então, às vezes você... eu passei uma semana muito difícil. Eu falei pra ela, eu até emagreci nessa semana difícil. Mas depois eu me compensei. Eu falei, nossa, semana passada eu estava tão triste, eu não consegui comer e tal. Agora eu vou me presentear. E aí você sobe na balança, você engordou. Sim. Sim. Então é isso que a gente não pode fazer. É ter essa consciência de quando você vai comer. Hoje, por exemplo, eu vou comer um doce que eu não quero ninguém perto de mim, dá licença, sai. Eu não dou metadinha do meu bombom. É o meu bombom. Eu sento lá na cadeirinha, sozinho, eu abro com cuidado. Aí eu como cada mordida assim, Você eu curte o momento. saboreio, deixo ele na minha boca, falo, ai Deus, obrigada, que bombom maravilhoso, tal. E como sossegada, eu aprendi a fazer isso. Porque tem horas que você tá com o celular aqui, comendo o teu doce, você não Dá pra percebeu. tacar uma barata que você ia comer. Exatamente, você não Exatamente. percebeu. Não percebeu. Aí quando você acaba de olhar aquilo, você fala, nossa, vou pegar mais um pouco. Aí você pega Sim. mais um pouco. É essa consciência que eu aprendi com ela, Sim. né? A ter E essa vo- consciência. E você hoje ainda continua com o seu perfil Mulheres de 40? Continuo. Da Eu faço um palestra. monte de coisa legal. Então, me conta tudo que você faz pra gente deixar aqui pro público. É tipo, uma Ó, delícia eu ouvir ela sou falar, né, jornalista, eu sou advogada, me tornei influenciadora digital. Eu tenho um outro trabalho também que eu continuo mantendo, que eu gosto muito. Eu trabalho na área de comunicação olha que legal. política. E mantenho o meu Mulheres de 40. Através do Mulheres de 40, vários braços se abriram para mim. Eu também sou mestre de cerimônias. Agora eu estou com um programa novo que chama Elas de Malicuia. E eu tenho também um outro empreendimento chamado Encontro de Milhões,
que eu reúno influenciadores da maturidade de todos os segmentos. Que legal. E todos, a Evelyn vai participar agora. Eu falei que eu sou madura por dentro. Ela é a única que eu abri a sessão. E aí todos participam, se conectam, se conhecem, fazem negócios juntos. É um networking, assim, fantástico. Entre nós que somos já, você também, influenciadores, né? 40 mais, 45 mais, que a gente está fazendo a diferença nas redes sociais. Sim. Né? Se a gente pensar, as nossas mães não fizeram isso que nós estamos fazendo. Sim. Eu sou jornalista, vim da faculdade, aprendi máquina de escrever. E hoje eu tô aqui nesse brinquedinho, editando vídeo, fazendo reels, fazendo stories, né? Postando, publicando. Então, assim, é uma diferença muito grande que essa geração nossa conquistou. Então é muito legal. Eu faço tudo isso e, assim, se aparecer mais alguma coisinha, eu tô fazendo também. Eu gosto de me manter ativa. A gente tá sempre se atualizando, né? Eu apesar de fazer tudo isso que eu faço, eu ainda encontro tempo para ficar com a minha família, para viajar, para fazer as coisas que eu gosto, para me divertir. Então, que bom. A gente tem umas perguntas dos internautas que com certeza eles têm muitas dúvidas para tirar com vocês. Deixa eles colocarem aqui. Oba. Responde aí, doutor. O que fazer para perder peso depois dos 40? Não perco nem com Ozempic. E aí, meninas? Nossa, foi muito que a gente falou. Quer responder, Evelyn? Vai no consultório do Dr. Neto. Vai lá no nosso consultório que a gente te ajuda. A gente tem uma dupla ótima aqui já. Quer falar um pouco sobre? Eu acho que é se acolher, olhar para o comportamento em si, olhar para as próprias dores, saber que merece cuidado, né? Que você se cuidar não te faz uma mãe ruim, não te faz uma esposa ruim. Na verdade, muito pelo contrário. Eu acho que você se cuidar, depois ninguém vai precisar trocar suas fraldas, então é amor a essas pessoas também. E nessa, o movimento já acontece. É, isso aí. E essa questão aqui, ó, não perco nem com o Ozempic. Gente, de verdade, o que chega de paciente no meu consultório, doutor, eu comprei um Mounjaro, nem o Mounjaro me emagreceu. A hora que você vai avaliar, muitas vezes aquele caso não precisaria do Mounjaro, é uma outra medicação que você precisa usar. Então, primeiro a gente precisa entender se realmente foi prescrito por um médico, qual foi a dose que começaram com essa medicação aqui, porque tem N poréns. E não é só a medicação, que aí volta naquele exemplo que eu brinquei, né, que eu falei... Se você come 10 pedaços de pizza, você vai passar a comer um. Você vai emagrecer? Vai. A pizza ela ocupa um volume no seu estômago. Só que o doce e o álcool não. Então, o que acontece? Não adianta nada você tomar o Ozempic e mudar o que você come, começar a comer doce, ao invés de comer, por exemplo, o que deveria comer. Sim. Então, as escolhas, elas fazem muita diferença nesse caso aqui. E uma coisa que as pessoas não sabem, as pessoas chegam muito traumatizadas com o Ozempic no consultório. Doutor, eu tomei, mas eu passei muito mal. Tomou por conta, não foi? Às vezes nem precisava. Às vezes é o que sobrou da vizinha. Eu também. Já aconteceu comigo. Muito mal. Aí, passando muito mal, muito enjoada, muito nauseada, o que você está comendo? Alimentação muito voltada a doce. O Ozempic é uma medicação que, se você come muito doce, a náusea piora muito. Piora, eu falo, então toma cuidado com o que você está ingerindo, porque vai piorar muito os efeitos colaterais da medicação. E aí o que acontece também? Ele age no centro da fome, que é perto do centro da sede, ele, enfim, e pode diminuir a sede. Se você desidrata, a náusea piora mais ainda. Então, assim, vocês verem como que é complexo? Então tem que avaliar qual foi a dose que ela começou, e eu tenho quase certeza, gente, que foi sem orientação médica. Com certeza. Ou tá precisando de um bom médico, viu? De um nutricionista. Com certeza. Próxima. Andréia, por que me sinto muito inchada e sem disposição? Eita. Isso pode ser tanta coisa. Pode ser. Dormir mal, comer mal, né? Tem Será que esse intestino funciona bem, né? Será que ela tá indo ao banheiro todo dia? Falta de água, que a gente esquece de tomar água. Sim. Tomo pouca água. Tem que andar com a garrafinha do lado, né? Então. E assim, também pode ser até a água, quando você começa a tomar, ela é nossa, muita enjoada. coisa, muito aberta. Mas depois que você acostuma, você sente a falta da água. Tem que criar o hábito, Tem que criar o hábito. E às vezes, você está com sede e o seu estômago manda a informação que você está faltando alguma coisa. Aí você vai lá e come. Vai lá e come. Isso acontece muito. Fome com sede. Quem bebe pouca água acaba errando muito mais na alimentação. Sabe uma coisa que eu brinco com as pacientes? E não sacia a sede, e aí continua comendo. Vivência de causa, Dani.
Quando eu percebo que eu tô com muita fome, fome desnecessária, em lugar errado, em momento errado, eu tomo água, mas eu falo para os pacientes, você bebe água? Não, doutor, eu bebo água. É para beber água até sentir náusea. Sabe aquele enjoo? Falando, nossa, a água não tá descendo mais. Presta atenção de verdade. Presta atenção 5 minutinhos depois se a tua fome vai estar igual. Ela não fica. Ela não fica, porque você agiu lá no seu centro, no seu centro da fome, no seu centro da saciedade, com a água, e isso te ajuda a controlar o apetite. E depois que a gente come, pode tomar água junto? Ou isso é um mito? Assim, o corpo ele é muito inteligente, ele vai separar as coisas, tá tudo certo. Só que assim, se a pessoa toma muita água antes de comer, às vezes ela vai conseguir comer menos, vai brincar com a questão da saciedade em si, mas eu não ligo da pessoa beber e comer ao mesmo tempo. A vida inteira Se não tiver sintoma, né? Se não tá com sintoma de isso. refluxo, azia, tá arrotando demais, tá voltando, sentindo voltar a comida, eu não vejo problema Também nenhum não vejo, também. não. Eu tenho um amigo, Marfará, que ele é dono da Reebok, do Cidade Jardim. Que ajuda minha paciente. E ele ajuda essa paciente. Eles são nossos amigos maravilhosos, São os muito dois. queridos, muito. Ele falou, Dani, toma 3 copos de água quando você acorda. Toma os 3 copos de água que você vai sentir uma diferença enorme no seu corpo. Mas ele só me jogou a informação. O que acontece, doutor? Realmente você sente que o seu organismo funciona melhor. Você vai no banheiro, enfim. É que você começa a estimular o seu rim, o seu trato gastrointestinal logo de manhã ali, né? Mas faz diferença você tomar esses 3 copos de água de manhã, porque eu fico enjoada de manhã. Fica enjoada. Faz diferença porque, assim, você vai se hidratar. O fato é que você vai estar se hidratando. Não precisa ser necessariamente 3 copos d'água, mas quanto mais água você ingerir, melhor vai ser. A gente faz um cálculo que geralmente são 30 ml por quilo de peso. Dani, eu vou na academia de manhã, treino das 6 às 7. 7h30, porque daí eu faço o meu aeróbico depois. Eu tomo 3 litros e 300 de água durante a academia, durante o meu treino, você acredita? O quê? Juro, Nossa. 3 litros e 300. Por quê? Eu sei que depois do meu dia vai ser muito corrido. Gente. Volta naquela questão de comportamento. O meu intervalo Vanessa, eu tenho TDAH, então a minha cabeça ela fica 1 milhão por hora. Aí eu paro, eu faço uma série de 10 repetições, eu coloco aqui no relógio o meu tempo de intervalo e eu fico com a água, Vou no banheiro o tempo inteiro quando eu tô na academia. Mas onde eu quero chegar? Eu tomo 3 litros e 300 de água só ali de manhã. Depois que eu começo a atender 1 da tarde, eu vou até 9 da noite. Naqueles momentos ali, se eu beber muita água, eu vou ter que ficar levantando o tempo inteiro. Então eu tento bater a minha meta de água logo de manhã, e aí à tarde eu tomo água quando me der sede, que eu já bati a minha meta de 24 horas, entende? Olha, isso é bom saber, né? Bom saber, né? Ai, Dani, vamos. E eu bebia um cocada. relógio, um alarme, sim, pra gente tomar. Acho que tem várias coisas que facilitam. É alarme, tem aplicativo. Tem. Eu falo de ambiente facilitador, então tem gente que tem muita preguiça de levantar da mesa, do home office ou do escritório mesmo. Deixa uma garrafa, olhou pra cara dele e bebeu. Na minha mesa tem uma Isso, garrafa. bom. Eu amo viu, né, Dani? o amiguinho da hidratação, então você sabe que aquela pessoa se hidrata bem. Você vai beber água? Me lembra. Então, isso. assim, vários jeitinhos pra Meu ajudar. marido é assim, o Gilberto, ele adora, ele já acorda, eu escuto glu, 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 ele tomando água, eu falo, nossa, como é que ele consegue, né? Eu tomo não. copo, porque eu acordo enjoado também. Eu tomo um copão, tipo, fazer um copo só, aí eu como pra ir na academia, até a hora que eu cheguei na academia e lá eu começo a beber bastante mesmo. Mas se eu tentar tomar 3 copos de uma vez de manhã, eu vou ficar Você enjoado. come de Eu manhã, como, antes de ir como. pra academia? Pãozinho com doce de leite ainda. Ai, você eu acredita? Eu falo que é a Perdição. melhor hora do meu Eu dia, amo, a hora é. do doce, gente. Mas e aí, depois você, na academia, depois que você tomou café, você toma toda essa água, você não fica Tomo. enjoado? Então, ó, uma coisa que eu comia muito antes era banana amassada com mel, que é uma fonte de carboidrato Sei. pra me dar energia ali pra eu poder ir treinar. Só que a banana, eu senti que a digestão dela é mais lenta pra mim. Pode ser pelo fato de eu ter bariátrica. Agora, o pão com doce de leite, ele absorve rápido, o carboidrato ele absorve rápido, a digestão do doce de leite é rápida. Agora, a pasta de amendoim eu já acho que é um pouco mais indigesta e Mas não é que dá eu mais energia amo de uma na maneira vida. tão rápida. Pão com doce de leite. E aí, do tempo que eu como até eu chegar na academia, dá Também? meia hora. Não, eu amo. O quê? Você não gosta de doce de leite? Eu amo. É o também. doce que eu mais amo na vida, é doce de leite. 30 gramas de doce Se de leite. você igual. perguntar qual é o melhor doce de leite, eu te falo. Depois eu te falo. Ah, eu quero saber. Eu te Não, falo. pode falar Pode pra falar, gente, pode. lógico. Pode? O Pode. melhor. Ah. O melhor. Chama La Sereníssima. Olha. La Sereníssima. Você vai comprar. É o melhor que existe, porque eu sou especialista em doce de Aonde leite. eu encontro isso? Na internet? Mercado. Te conto depois. Tá, Tá. ótimo. É o melhor, Isso pra mim é o isso melhor. Eu já comi importante. todos. Eu sou especial. Eu vou pra Minas, eu compro um pote de cada. É tipo eu experimento sommelier. todo. Eu sou uma sommelier de Sommelier doce de leite. leite. Ele é o melhor.
Mas eu vou te mandar mensagem lá no Instagram. Não, você vai mandar no meu celular. Vou pegar seu celular depois aqui. Afinal, eu sou sua paciente. É isso aí. Com o maior prazer. Gente, tem mais perguntas? Janaína, faço aeróbico e musculação, mas estou com dificuldade de perder gordura abdominal, principalmente. Eu amo isso aí. Eu amo esse tipo de comentário. Quer falar primeiro, Evelyn? Daí depois eu complemento? Deixa eu jogar a bola pra você. Não, tem uma questão de, assim, às vezes a pessoa fala assim, ai, me mato na academia, mas ela não se alimenta bem. Uhum. Começa por aí também. E também a questão, aeróbio e musculação. Outra coisa, eu não conheço uma dieta que fala assim, essa dieta emagrece especificamente a gordura do teu joelho. Esquece. Esquece. E tem Não mulher tem. que se incomoda com a gordura do joelho, hein? Tem, ainda mais que agora a gente tá falando muito de lipedema e tudo mais, né? Mas É, não existe uma sim. dieta que, a Vanessa quer só do joelho, tô indo lá. Não tem essa Não dieta. tem. É um né? conjunto. E hoje em Sim. dia você pode também, gente, eu vou fazer o meu merchan, né? Porque a Opa. Madá, a nossa, a nossa patrocinadora, a gente pode colocar tudo dentro do chocolate. Isso aqui é uma goma. Que Esse tem aí é o que é o do o Verisol, Verisol com Verisol hialurônico. com ácido hialurônico. hialurônico. Isso. Uma coisa que é bem importante a gente falar. Colágeno e hidratação. O Verisol e o Peptan são os dois únicos tipos de colágeno que realmente existem estudos bons comparando a eficácia na pele. E o que eu achei interessante é que a gente consegue colocar 2,5 gramas de Verisol, tanto no chocolate quanto na goma, e você consegue bater a quantidade necessária para ter algum benefício para sua Que pele. maravilha, É gente. muito legal. E que ele demais. é gostoso. Ele Posso é... experimentar? Pode, lógico. Está aqui para Ah, vocês eu quero um experimentarem. também. Manda Quer ver. qual você quer? Eu gosto do Qual vermelhinho. que você gosta? Tem vários sabores. Eu vou de vermelhinho também, então. Tá. Vamos ver. Porque você pode substituir, às vezes, na alimentação. Ela não tá com Não, dificuldade e a de gente tem gordura. dificuldade também para Exatamente. parar, para fazer né? A gente consegue fazer pré-treino, um monte de coisa bem legal com essa O suplementação em HMB que eu- chocolate. O HMB que eu falei, que eu comentei lá no começo, os meninos disseram que dá pra gente manipular no chocolate, na goma. Glutamina a gente consegue colocar na goma também, que é importante para a saúde intestinal. Melhora o sistema imunológico A do gente trato tem pirulito gastrointestinal. também. Pirulito. Gente, é uma Meu delícia. É muito bom, É né? gostosa, É gostoso, né? Muito bom. A gente faz aqui com muito É amor e aqui da carinho, Amada. aqui da Madá. Amadá. Amadá, a gente faz tudo aqui com muito... Nossa, delícia. Gente, É sabe muito uma bom. coisa que eu adorei deles, porque eu preciso suplementar B12 por causa da bariátrica. Uhum. Já precisei fazer injetável e agora eu tava fazendo oral. Eles manipularam pra mim filme óleo dispersível pra colocar embaixo da língua. Aham. Gente, eu nunca, de verdade, não é pra fazer jabá, mas Sim. eu nunca experimentei um filme óleo dispersível com sabor tão gostoso, que não enjoa, sabe? Que dissolve obrigada. muito rápido. Muito bom Obrigada. mesmo. Nossa, eu adorei. Vou falar uma coisa, sou louca por bala. Então, Bala. mas aqui você pode colocar todo Parece tipo de eu comer uma suplementação. Em vez de você ficar tomando cápsula, tudo, você coloca É numa uma delícia. goma. Consegue atingir uma quantidade boa, né? Imagina Sim. colocar 2,5 gramas de Verisol em cápsula, você, Nossa, maravilhoso. no mínimo Não. 5 cápsulas. E aí a você, pessoa, o durante essas emprego da refeições, você pessoa vai ser engolir essas ela cápsulas. Engolir substitui. Que Substitui legal, você. gente, que- Você Não, suplementa. E passa aquela vontadinha do docinho, né? Ai, manda um, Ó, só deixa adorei. no chocolate também pra Opa. você experimentar. Depois vocês me Oba. mandam. Dá pra eu Dani quero, deixar eu lá, quero. mandar lá pro seu consultório. Eu deixo pros consultórios, assim, ó. Esse de chocolatinho serve com café. Ótimo. Nossa, E dá pra ótimo. colocar E é sem açúcar, Ela né? faz isso, viu, É. também. Quando você chega lá, a primeira vez que eu cheguei, ela... Oi, Nessa, tudo bem? E ela tem esse acolhimento. Aí ela falou assim, a primeira consulta, quer um brigadeiro? Ai, gente, que delícia. Eu falei, nossa, É mas isso. será que É eu tô na isso. nutricionista É. mesmo? Vanessa, Aí ela pegou, fez o brigadeiro, deu o brigadeiro de whey que ela tinha feito, e eu comi, falei, nossa, que delícia, não tem açúcar? Não, você tá comendo como se fosse um bife. Eu falei, mentira, né? Posso levar pra casa? Dá mais Gente, eu uns gosto de pra mim? cozinhar, a gente tem essas coisas. É. Aí ela ensinou, e toda vez que eu ia lá, ela falava, e hoje, você vai querer o quê? Hoje eu tenho um panetone. Ela Só me deu teve um panetone. negócio que você não gostou. Mas que foi era? por preconceito isso. Ah, eu não gostei mesmo. O Eu não mousse que eu gostei. fiz com ovo mexido. Nossa, aquele não. Não tem gosto de ovo, mas ela não aceitou Não nem aceitou. experimentar. Mas você Não. contou a Se eu não- receita antes? Esse foi o meu problema. Se ela tivesse comido, ela fala assim, Ela nossa, que contou. mousse Ela gostoso. falou, É muito legal. Você taca ovo mexido, o whey, cacau 100% no liquidificador, ele vira um mousse. Ai, E que maracujá, delícia. não foi? Tem. Eu fiz o de maracujá e o de limão também. Ela fez. E você deixa essas Gente, dicas na internet, no Instagram? Sim. Então já deixa seu Instagram para todas as meninas. Verdade. E- @NutriEvelynLiu.
E meninas, queria muito agradecer vocês. Foi muito bom o nosso Eu papo. amei também. A gente também adorou. Eu quero que vocês voltem outras vezes com outros assuntos, principalmente 40 mais, que tem vários assuntos. A gente nem conseguiu abordar tudo hoje, né, doutor? Porque é muita coisa, mas eu quero que você volte aqui com a gente. Vocês duas são maravilhosas. Foi um papo Obrigada, gente. muito legal. Muito Obrigada. Obrigada a por você. você. E Obrigada, Beto. Que isso. deixa seu contato, a doutora. Também, doutora, porque ela é advogada, tá, gente? Maravilhosa. É. Olha, eu sou a Vanessa Palazzi, você me encontra no Mulheres de 40, @Mulheres de 40. Eu estou em todas as redes, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Tem um canal do YouTube que está um pouquinho adormecido, mas também tem algumas entrevistas interessantes lá. E é isso, e pode me mandar mensagem lá que eu sempre respondo, viu? E Evelyn? O meu, eu tô no @NutriEvelynLiu, tô em todas as redes também, Facebook, TikTok, Quai, gente, todos. Tá em tudo, Ai, gente. tudo tem que estar. Hoje em dia tem que estar em tudo. Não é? Meninas, muito obrigado de coração. Obrigada por A gente receber a aprende muito com elas gente. também, né? A gente sempre Muito. aprende muito. Obrigado de coração pela atenção, pela disponibilidade, pela clareza para passar informações. Eu gostei muito de você, porque você tem um pensamento muito parecido com o meu, sem radicalismo. Então. Só para pontuar uma coisa que eu fiz no final do ano, os pacientes ficaram muito surpresos. No final de ano eu mandei uma cesta de Natal para os pacientes. Era um panetone da Lindt e uma garrafa de gin. Mandei para os pacientes. Olha que legal. Aí eu escrevi na cartinha. Não é porque somos uma clínica de nutrologia e dermatologia estética que a sua vida tem que ser amarga. Dá para ser doce, sim. Dá para parabéns. tudo com equilíbrio a gente Maravilhoso. consegue Não, de ser coração. feliz, né? Vamos trocar números. Vamos sim. Que somos, assim, pokémons raros. É isso que a gente é. Adorei. Eu quero ir lá também consultar, porque, meu. Seja Sim, muito bem bem-vindo. válido. A gente Comer vai comer chocolate. muito chocolate. É, Prepara o mousse. prepara. Obrigada, Obrigada, gente. parabéns. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Foi ótimo.